Então, gente, voltando aqui, né, para mais uma aula de Lindb, né, vamos pegar aí mais 10 exercícios de Lindb, né, e partir para o próximo assunto aí, para não a gente perder muito tempo, né, apesar que Lindb é um assunto bem importante, né, para a gente poder fazer bastante exercício. Deixo aí para vocês, né, tem o site do Que Concurso, né? É um site muito bom. Vocês podem fazer esses exercícios, né? E filtrar aí as bancas e os exercícios. Então aí, né? Vamos pegar mais 10 questões da banca CESP, né? Pra gente. Depois vamos pegar mais 10, só para dar uma finalizada aí. Então no total vamos pegar 10 de bancas diversas e 30 da banca CESP. Então, à luz da Lindb, julgue o item. Ao decretar a invalidação de um ato, a autoridade administrativa deve indicar de forma expressa as consequências jurídicas e administrativas dessa decisão. Então, ao decretar a invalidação de um ato, então temos aqui, né, decretou a invalidação de um ato. A autoridade administrativa deve indicar de forma o quê? De forma expressa as consequências jurídicas e administrativas dessa decisão. Então tá certinha a questão, né? Vamos lá o resuminho? Então tá aqui o artigo 21, né? Cai direto, né? Bota a cruz de malta aí, porque cai sempre. Então o artigo 21 nos diz o seguinte: a decisão que as esferas administrativa, controladora ou judicial decretar o quê? A invalidação de um ato, de um contrato, enfim, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então tá aqui, ó. Ao decretar a invalidação de um ato, a autoridade administrativa deve indicar de forma expressa as consequências jurídicas e administrativas dessa decisão. Deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, o artigo 21, você bota a cruz de malta aí, porque cai sempre. Então, a decisão que, das esferas administrativa, controladora, judicial, decretar a invalidação, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. E o parágrafo único nos diz: a decisão do CAPT deverá indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízos aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingindo o ônus ou perda. Então tá certinha a questão, né? Questão de número 12 já. Considerando a Lindb, julgue o item. Lei nova que estabeleça disposições especiais a par das já existentes, revogará a lei anterior? Claro que não, né? Você estuda com a gente, você não vai dar esse mole, né? Tá lá, né? Acho que é o parágrafo 2º do artigo 2º da Lindb. Então tá aí, né? O artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 2º da Lindb nos diz o seguinte: a lei nova que estabeleça o quê? Disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, de alguma lei já existente, surgiu uma lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par daquelas de algumas existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Esse é o Instituto da Repristinação, que, em regra geral, não é admitido no nosso ordenamento jurídico. Então, tá aí, né? É errada a questão, você não vai dar esse mole. Questão de número 13. O conflito entre uma norma especial anterior e uma norma geral posterior classifica-se como? Então, o conflito numa norma especial e uma norma geral. Uma norma especial anterior e uma geral posterior, quem é que vai prevalecer? Então nós temos aí, né, antinomínia de primeiro grau real e deve ser resolvido pelo critério hierárquico. B. Antinomínia de primeiro grau aparente e deve ser resolvido pelo critério temporal. C. Antinomínia de segundo grau e somente pode ser resolvido por decisão de corte constitucional. D. Antinomínia de segundo grau aparente deve ser resolvido pelo critério da especialidade. E é antinomínia insuperável e somente pode ser resolvido por solução do Poder Legislativo. Vamos lá o resuminho para a gente entender aí essa questão, para não ficar nenhuma dúvida.
Então, antinomínia, né? Vamos ver o que é uma antinomínia. É a presença de quê? De duas normas conflitantes. Então, antinomínia é o quê? É a presença de duas normas conflitantes. Quando você tem duas normas em conflitos, você tem uma o quê? Uma antinomínia. Válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação. Sem que se possa dizer que qual delas merecerá o quê? A aplicação em determinado caso concreto. Então, antinomínia são duas normas conflitantes, né? Válidas emanadas por autoridade competente, e você não sabe dizer quem é que merece, quem é que deve prevalecer em relação àquele caso concreto. Então percebe-se através do conceito que não estamos diante de uma revogação de normas. Então não estamos o quê? Diante de uma revogação das normas. E sim o quê? Qual será aplicada em relação àquele caso concreto. Então, mais o quê? De conflito, né? Nós temos o conflito entre elas e não de revogação. Deve ser levado em conta para a solução dos conflitos 3 critérios. Então, quando há conflito de normas, nós temos 3 critérios aí para poder solucionar esse conflito, né, e resolver o caso concreto da melhor forma possível, né? Então, nós temos aí o cronológico, a especialidade e o hierárquico. O cronológico, em que a norma posterior ela sempre vai prevalecer em relação à norma anterior, porque ela vai estar mais atualizada. Especialidade, onde a norma especial ela prevalece sobre a norma geral, né? Nós temos aí, né, o CDC, que em determinados casos ele prevalece em relação ao Código Civil, né? Porque o CDC é uma norma especial, né? Então a norma especial ela vai prevalecer em relação à norma geral. E o hierárquico, sendo que a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Hierárquico, uma norma superior à Constituição, ela vai prevalecer sobre a norma inferior. Ressalta-se que o critério da hierarquia é considerado o mais forte de todos, porque a nossa Constituição é suprema, né? Nós temos lá a pirâmide de Kelsen, né? A Constituição e por aí vai. Por conta da importância da Constituição Federal. E em seguida vem o critério da especialidade, sendo o cronológico considerado o quê? O mais fraco de tudo. Então o cronológico ele é considerado o quê? O mais fraco de todos. Então ressalta-se que o critério da hierarquia é considerado o mais forte. Quanto aos metas-critérios envolvidos, a antinomínia pode ser o quê? De primeiro grau e de segundo grau. Então está aqui, né? Em relação aos critérios envolvidos, a antinomínia ela pode ser de primeiro grau e o quê? De segundo grau. Então, os metas-critérios envolvidos, a antinomínia ela pode ser de primeiro grau ou o quê? De segundo grau. Primeiro grau, em que o conflito de normas envolve apenas um dos critérios anteriormente o quê? Estabelecidos, né? Então, o conflito de normas envolve o quê? Apenas um dos critérios. E o de segundo grau? O de segundo grau, o choque de normas válidas envolve o quê? 2 critérios. Envolve o quê? 2 critérios analisados. Temos ainda a antinomínia o quê? Nós temos a antinomínia aparente. E a antinomínia real. Nós temos a antinomínia aparente e nós temos a antinomínia real. A antinomínia aparente em que a situação pode ser considerada de acordo com os metas-critérios anteriores. E a real, em que a situação não pode ser resolvida de acordo com os metas-critérios anteriores. Então, nós temos aí a antinomínia aparente, é aquela que dá para ser resolvida pelos metas-critérios, né? Pelo quê? Pelo da especialidade, cronológico e o hierárquico. Então dá para ser resolvido pelo cronológico, hierárquico e pelo da especialidade. Quando nós temos o quê? Uma antinomínia aparente. E a antinomínia real? A antinomínia real é quando o quê? Quando não pode, antinomínia real, quando não pode ser resolvida de acordo com o quê? De acordo com os metas-critérios. E o aparente é o que pode ser resolvido de acordo com os metas-critérios. Vejamos as hipóteses de antinomínia de primeiro grau aparente, né? Primeiro grau aparente é o quê?
quando você resolve o conflito apenas com um metacritério. Então aqui, letra A. O conflito entre norma posterior e uma norma anterior, valendo o quê? A primeira, né? Uma norma posterior e uma norma anterior. Vai se prevalecer o quê? A norma posterior, né? Que ela está o quê? Mais atualizada pelo critério cronológico. E o conflito entre uma norma especial e geral. O conflito entre uma norma especial. O conflito entre uma norma especial e geral vai prevalecer a norma qual? A norma especial, né? A norma especial sempre vai prevalecer em relação à norma geral, né? Pelo critério de quê? Pelo critério da especialidade. Então, pelo critério da especialidade, a norma especial, ela sempre vai prevalecer em relação à norma geral. E nós temos o quê? O conflito entre uma norma superior e uma norma inferior, né? Nós temos o quê? O conflito entre uma norma superior e uma norma inferior, prevalecendo o quê? A primeira, né? A norma superior pelo critério hierárquico, né? Nós temos aqui, né, a pirâmide de Kelsen, né? Que a norma superior, ela sempre vai prevalecer em relação à norma inferior. E antinomínias de segundo grau aparente, né? O conflito entre uma norma especial anterior e uma outra norma posterior. Então nós temos aqui, né, antinomínias de segundo grau, aparente. Sempre vai ser aparente, porque se dá para resolver pelo metacritério, vai ser aparente. Se não der para resolver pelo metacritério, será real. Então você percebe, né, que a antinomínia de primeiro grau, ela também vai ser o quê? Aparente. Então a antinomínia de segundo grau também vai ser aparente, porque dá para se resolver pelos metascritérios, que é o cronológico, o da especialidade e o hierárquico. Então o conflito entre uma norma especial, então tá aqui, né? O conflito entre uma norma especial anterior. Então você percebe o que? É de segundo grau, porque nós temos o que? Dois metascritérios aqui envolvidos. Ela é especial e ela é anterior. Se ela é especial, ela prevalece sobre a geral. E a anterior? A anterior não prevalece sobre a posterior. E uma outra geral, posterior. Olha o babado aí. Então você sabe que a especial, ela prevalece sobre a geral. E você sabe também que o quê? Que a posterior, ela prevalece sobre a anterior. E quando nós temos uma assim em conflito? Uma especial anterior e uma geral posterior. Então vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a primeira, né? A especial anterior, pelo critério de quê? Pelo critério da especialidade. Mas por que, Ulisses? Porque o critério da especialidade, ele está em segundo ali, né? Primeiro é o hierárquico, depois o da especialidade, e o mais fraco é o quê? É o cronológico. Então, como nós temos o quê? O da especialidade e o cronológico aí, o da especialidade vai prevalecer em cima do cronológico. O cronológico é sempre o mais fraco. De novo, tá aqui, ó, o conflito entre uma norma superior anterior. Então nós temos o quê? Uma superior e uma inferior. E aqui nós temos o quê? Uma anterior e uma posterior. Então nós temos aqui o critério, né? Cronológico. Então você já corta ele. É como se não tivesse o cronológico ali. E você vai resolver somente por esse aqui, ó, pelo vermelho. Superior e inferior. Quem é que prevalece? O superior vai prevalecer. Então, pelo critério de quê? Da hierarquia, vai prevalecer o primeiro, né? O conflito entre uma norma superior e anterior vai prevalecer sobre uma inferior posterior. Beleza? Então vamos lá resolver lá a questão agora. O conflito entre uma norma especial anterior. Então nós temos aqui uma especial anterior e uma geral posterior. Então você sabe que o quê? Que o cronológico é o mais fraco. Então você já descarta ele. Quem é que prevalece entre uma especial e uma norma geral? A especial, pelo critério da especialidade. Então, a antinomínia de primeiro grau não vai ser de primeiro grau, vai ser sim de segundo grau, porque nós temos dois metascritérios, né? Especial e cronológico. Então, vai ser antinomínia de primeiro grau, então a gente descarta a A, a B e a E. Vai ser uma antinomínia de segundo grau, real ou aparente.
Real não, né? Vai ser aparente. Por quê? Aparente é quando dá para resolver pelos metas-critério. Então, a antinomia de segundo grau aparente deve ser resolvido pelo critério da especialidade. Viu como ficou fácil? Quando a gente vai resumindo, dá uma estudada, você vê aí que está atualizadíssimo para você se dar bem em qualquer prova de tribunal e policial. Seguindo para a próxima questão. O conflito entre uma norma especial anterior e uma norma geral posterior classifica-se é a mesma questão. A antinomia de segundo grau aparente deve ser resolvida pelo critério da especialidade. Foi uma questão de analista judiciário, né, de direito, daí do TJ do Pará. Questão de número 15. Segundo a Lindbe, julgue o item. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para julgar ações relativas a imóveis que, situados no Brasil, sejam de propriedade de estrangeiros. Então, ó, uma autoridade brasileira tem competência concorrente, tem uma competência concorrente para julgar ações relativas a imóveis que, situados aqui no Brasil, seja de propriedade de estrangeiro. A questão está errada, né? Vamos ver lá no resuminho o porquê. Então, o artigo 12, ele nos fala assim da Lindbe. É competente a autoridade, tá aqui, ó. É competente a autoridade judiciária brasileira. Então, é de competência de quem? Da autoridade judiciária brasileira. Então, é de competência da autoridade judiciária brasileira. Quando for o quê? Quando o réu for domiciliado no Brasil. Quando o réu for domiciliado no Brasil, é competente a autoridade judiciária brasileira. Ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Então você percebe, né, que é de competência da autoridade brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil. Ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Vamos ao parágrafo 1º. Importantíssimo aí para a gente poder matar a questão. Só. Então só. Esse só aqui, ele quer dizer apenas. Somente. Somente a autoridade judiciária brasileira. Então aqui, apenas a autoridade brasileira, somente a autoridade judiciária brasileira, compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então não é concorrente, né? É apenas a autoridade judiciária brasileira, é de competência da autoridade brasileira, somente dela, conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. O imóvel está situado no Brasil, não importa quem mora nele, se é estrangeiro ou brasileiro. Vai ser o quê? Vai reger a lei brasileira. Parágrafo 2º nos diz assim: a autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exacunto, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridades estrangeiras competentes, observando desta quanto ao objeto das diligências. Vamos voltar lá ao exercício. Então, a autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para julgar as ações relativas a imóveis que, situados no Brasil, sejam de propriedade de estrangeiro? Não, não é competência concorrente, é competência apenas da autoridade judiciária brasileira. Logo, a questão está errada. Questão de número 16. Salvo expressa disposição em contrário, a lei entrará em vigor no primeiro dia útil após a sua publicação no Diário Oficial da União. Claro que não, né? 45 dias depois da sua publicação. Então você não vai dar esse mole, né? Vamos lá de novo no resuminho. Artigo 1º da Lindbe. Diz assim: salvo disposição em contrário, né? A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. E nos estados estrangeiros se inicia 3 meses depois de oficialmente publicado. Não vai dar esse mole aí, né? Porque você estuda aqui com a gente. Questão de número 17. Diante de uma omissão legal, o juiz decidirá de acordo com a analogia. Então, tá uma omissão legal ali em relação ao caso concreto com a lei. O juiz decidirá de acordo com a analogia, com os costumes e os princípios gerais do direito, visando a atender os fins sociais da lei e as exigências do bem comum,
certinho a questão, né? É o artigo 5º aí, salvo engano, aí cumprido aí, né? De acordo com a questão. Vamos ao resuminho. Na verdade é o artigo 4º, né? O artigo 4º nos fala aí da integração normativa, né? Da LINDB. Então o que ele diz, né? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com o quê? Com a analogia, com os costumes e os princípios gerais do direito. Então, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, com os costumes e os princípios gerais do direito. Então, a integração normativa, nós temos quando a lei for omissa, o quê? Decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Integrar é preencher lacunas, né? Integrar é preencher lacunas, consistindo o quê? Em uma atividade de comatação. O que é uma comatação? Uma atividade de comatação. Uma correção de um erro, né? De uma falha, de uma lacuna. Então, integrar é preencher lacunas, né? Consistindo do quê? Uma atividade de comatação, né? De uma correção de um erro, de uma falha. Então, decorre das seguintes premissas, né? O legislador não tem como abarcar todos os tipos de conflitos possíveis em uma sociedade, havendo lacunas aparentes. E a B, é vedado ao magistrado deixar de julgar a lide, né? Alegando lacuna. No lit, ele tem que julgar, ele não pode ficar em cima do muro. Então nós temos aqui a vedação no lit, né? Aqui se insere o artigo 4º da LINDB utilizando-se do quê? Da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. A lei, ela é a fonte primária das decisões. A lei é a fonte primária das decisões. O juiz precisa decidir. É no lit, ele não pode ficar em cima do muro, né? Caso a lei seja omissa, se aplica o quê? O artigo 4º da LINDB. Então, diante de uma omissão legal, o juiz decidirá de acordo com a analogia, com os costumes, os princípios gerais do direito, visando a atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Vamos ver o artigo 5º, o que ele nos diz. Está ali, né? Interpretação da norma, né? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que se ela dirige e às exigências do bem comum. Então, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que se ela dirige e às exigências do bem comum. Questão de número 18. No que concerne a LINDB, julgue o item. Em se tratando de indivíduo de nacionalidade estrangeira domiciliado no Brasil, então o cara é estrangeiro, mas reside no Brasil. As regras sobre o começo e o fim da sua personalidade, seu nome, sua capacidade civil e seus direitos de família são aquelas da legislação vigente no seu país de origem. Não, né? Não é no seu país de origem. Errada a questão, né? Vamos ao resuminho lá para a gente poder entender essa questão aí. Então, o artigo 7º nos diz o seguinte: a lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então o artigo 7º ele diz assim: a lei do país em que domiciliada a pessoa está residindo ali. Está dizendo se é estrangeiro ou não? Não está dizendo. Então a lei do país em que é domiciliada a pessoa. Então pode ser um estrangeiro quanto o quê? Quanto um brasileiro. Determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. E o parágrafo 1º nos diz assim: realizado-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira, quanto aos dirimentos, impedimentos e as formalidades da celebração. No parágrafo 2º, o casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante autoridade diplomática ou consulares do país de ambos os nubentes. E o 3, tendo os nubentes domicílio diverso, regenciar os casos de validade do matrimônio, a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, a lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade do direito de família. Parágrafo 8 nos diz o seguinte: quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquela em que se encontre. Quando a pessoa não tiver o domicílio, vai ser considerado o domicílio no lugar de sua residência ou naquela onde ela se encontrar. Se chama um domicílio eventual, ou ocasional, ou aparente. Conforme a gente se vê pelo artigo 7º da LINDB, diz o seguinte: independentemente da pessoa ser estrangeira ou não, as regras relacionadas aos assuntos especificados em relação ao começo e fim da personalidade,
nome, capacidade, direito de família, são determinados pelo país de domicílio da pessoa. São determinados, tá aqui, são determinados pelo país de domicílio da pessoa. Então tá aqui, independentemente da pessoa ser o quê? Estrangeiro ou não, as regras relacionadas a assuntos especificados, como começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direito de família, são determinados pelo quê? Pelo país de domicílio da pessoa. Então o que diz lá? Em se tratando de indivíduos de nacionalidade estrangeira domiciliada no Brasil, as regras sobre o começo e fim da sua personalidade, seu nome, sua capacidade civil, seus direitos de família, são aquelas da legislação vigente no seu país de origem? Não. E sim no lugar do domicílio, e não do seu país de origem, no lugar de domicílio. Logo a questão está errada. Questão número 19. No curso de uma representação em determinado Tribunal de Contas, o Ministério Público, juntamente ao Tribunal, apresentou um extrato de movimentação bancária emitindo o quê? Por um banco internacional, como prova de movimentação financeira irregular praticada fora do Brasil. Nesse caso, segundo a Lei de Introdução à LINDB, a Lei de Regência para verificação da legitimidade do meio de produção dessa prova deve ser a legislação brasileira, B, do país onde a movimentação regular tiver sido feita, C, do país onde se encontra a sede do referido banco, D, do país onde é representado tenha residência, e é indicado em tratado internacional de cooperação. O que vocês acham aí, né? Boa questão, né? Então, nesse caso, segundo a LINDB, a lei que vai reger para verificação de que da legitimidade do meio de produção dessa prova vai ser o quê? Vamos lá, resumindo. Então, o artigo 13 da LINDB nos diz o seguinte: a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Então, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, verifica se o artigo 13 diz respeito à prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, preconizando que a mesma será regida pela lei do lugar onde ocorrer. Preconizando que a mesma será regida pela lei do lugar onde ocorrer, a lex loci. Enquanto que o ônus e o meio de produzi-la serão regidas pela lex fori, não sendo admitida no curso da ação qualquer prova não autorizada pela lei do juiz. Então, de novo, ó, verifica se o artigo 13 diz respeito à prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, preconizando que a mesma será regida pela lei do lugar onde ocorrer. Preconizando que a mesma será regida pelo lugar onde ocorrer, lex loci. Enquanto que o ônus e o meio de produzi-la serão regidas pela lex fori, não sendo admitida no curso da ação qualquer prova não autorizada pela lei do juiz, sob pena de contrariar o sistema da territorialidade da disciplina do processo. Retroatividade. Então, no que diz respeito à apreciação das provas, a mesma dependerá da lei do juiz, devendo o mesmo basear-se nas prescrições legais de seu país, averiguando a ilicitude do ato ou contrato, a capacidade das pessoas que se obrigaram, a observância das formas extrínsecas ou solenidades requeridas pela lei do lugar da celebração do ato, a autenticidade do documento, que deverá estar traduzida no idioma usando o país da lex fori e legalizado pelo cônsul. Importante ressaltar que, mesmo o modo de produção de provas sendo de competência da lex fori, não pode, em hipótese alguma, permitir quaisquer meios probatórios não autorizados pela lei do órgão judicante, ou seja, a prova do fato ocorrido no estrangeiro deve ser produzida por meio conhecido do direito pátrio. Caso contrário, não será aplicável por juiz local. Então, ó, mesmo o modo de produção de provas sendo de competência da lex fori, da legislação, né, de fora, não pode, sem hipótese alguma, permitir quaisquer meios probatórios
não autorizados pela lei do órgão judicante. Ou seja, a prova do fato ocorrido lá no estrangeiro deve ser produzida por meio conhecido no direito pátrio. Então, a prova produzida lá no estrangeiro, ela deve ser conhecida aqui pelo nosso direito pátrio. A qualificação pela lex causa implica em que o juiz do foro remete à qualificação de direito estrangeiro, potencialmente aplicável. A LINDB adota como regra geral a lex fori, legislação de fora, segundo a qual o juiz do foro qualifica, escolhe o ordenamento aplicável e aplica a norma do ordenamento escolhido. Vamos lá de novo. Então, está aqui, né? O Tribunal de Contas, né? O Ministério Público, juntamente com o Tribunal, apresentou um extrato de movimentação bancária emitido por um banco internacional com prova de movimentação financeira irregular praticada fora do Brasil. Segundo a LINDB, a Lei de Regência para Verificação da Legitimidade do Meio de Prova, a Lei de Regência para verificação da legitimidade do meio de produção dessa prova deve ser a legislação do país onde a movimentação irregular tiver sido feita. Letra B. Do país onde a movimentação irregular tiver sido feita. Próxima questão aí, né? Questão de número 20, última questão aí, né? Para a gente poder já ir para o próximo assunto, né? E dar sequência na nossa aula aí para não perder tempo. Então, de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é cabível a responsabilização pessoal de um agente público em razão de suas opiniões técnicas, se ficar provada a existência de dolo ou erro grosseiro. Já estudou com a gente, não vai dar esse mole, né? Então, vamos lá, né? O artigo 28 aí nos diz o seguinte, né? O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, muito fácil aí, né? As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Tais regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até uma ulterior revisão. O agente público não responderá, tá aqui ó, o agente público não responderá, ele não responderá pessoalmente por todas as suas decisões ou opiniões técnicas. Quando configurado o que, Ulisses? Quando configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso provocado, o que lhe dá segurança necessária para desempenhar suas funções, o que dá o quê? Uma segurança necessária para desempenhar suas funções, mas somente nas situações de quê? Somente nas situações onde houver o quê? Dolo ou erro grosseiro. O que inclui nas situações de negligência grave, imprudência grave e imperícia grave. Então, ele não vai responder pessoalmente por todas as suas decisões ou opiniões técnicas, quando for configurado que o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso provocado. Mas nas situações de dolo ou erro grosseiro, em que inclui negligência grave, imprudência grave ou imperícia grave, vai responder sim, pessoalmente, por suas opiniões técnicas e por suas decisões. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, né? Porque tá muito legal o nosso curso aí, né? Curso Jurídico e Policial em Casa. E até a próxima aula.